Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Exemplos da soberania de Deus na história de Jó. Eu digo história porque é verdade. O Jó existiu, eu não quero falar do Jó, é Jonas, eu errei aí. O Jonas existiu, o Jonas era um profeta, Jonas era de Gat-Hefer, filho de Amitai. Ele é mencionado em outras passagens da Bíblia e ele é lembrado por Jesus. O sinal que Jesus queria dar era do profeta Jonas. Ele profetizou, era bem conhecido e a história do peixe é verdadeira. Nós cremos porque a Bíblia diz, porque Jesus confirmou, Jesus mencionou esse episódio e não temos que duvidar. Se você duvidar, está duvidando do próprio Jesus. Isso é verdade. A história dele nos ensina muitas coisas. Jonas era um religioso rançoso, que, no entanto, Deus usou. Ele era legalista, não tinha amor às almas, não tinha interesse em que os outros fossem salvos. Mas eu quero focalizar aqui logo no primeiro capítulo, o versículo 16, o seguinte: quando o mar estava agitado, os marinheiros lançaram sortes, a sorte caiu sobre o Jonas. Eles perguntaram, o Jonas falou que estava fugindo de Deus, mas ainda assim, eles eram muito humanos, aqueles marinheiros e o mestre do navio. Eles ainda quiseram salvar a vida do Jonas, se esforçando, mas o mar se agitou cada vez mais. Eles disseram, não tem jeito, ou vamos todos para o fundo, ou nós jogamos esse Jonas no mar. E lançaram o Jonas no mar. Quando lançaram o Jonas no mar, o mar se aquietou imediatamente. Em consequência, o que eu quero realçar, os homens que estavam no navio, marinheiros, tripulantes, passageiros, o mestre do navio, todos eles temeram a Deus em extremo e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Eu paro por aqui. O que você acha que Deus pensou deles? Vocês não são judeus, não vou nem aceitar os votos de vocês. Será que Deus pensou assim? Vocês vivem uma vida de pecado, eu vou aceitar sacrifício de vocês, votos, o culto de vocês? Será que Deus diria assim? Quando uma pessoa pecadora, um publicano, vai lá no templo, abaixa a cabeça, bate no peito reconhecendo seu pecado, desventurado homem que sou, e Deus tem misericórdia de mim. Jesus disse que Deus o aceitou. Deus é Deus de todos e não só dos crentes. Deus ama os espíritas, os católicos, os muçulmanos. Deus ama. Tem havido testemunhos tremendos de conversão em todos os meios religiosos, judeus, alguns poucos, é verdade, têm se convertido. E isso testemunha que Deus ainda ama os judeus. Muçulmanos aos montes têm se convertido, eles estão se desiludindo com as promessas de Maomé. E eles estão se voltando para Deus. O Senhor tem dado revelações. Ultimamente, no período de um ano, mais de 1 milhão de iranianos se converteram ao Senhor. Tem havido muitas conversões no Afeganistão, no Paquistão. Em países muçulmanos, pessoas estão se voltando para Deus. Em todos os ambientes, em todas as religiões, Deus tem trabalhado vidas. Nós não devemos ser sectaristas, nem exclusivistas, achando que Deus é só o nosso Deus. Infelizmente, no meio evangélico, existem denominações
que acham que Deus é só deles, porque eles são os mais certos. Alguns católicos achavam que eles eram uma única igreja, a igreja verdadeira. Todos os que saíram, os protestantes, eram errados, eles eram os certos. No meio evangélico existem aqueles que dizem que a doutrina certa é a deles e todos os outros estão perdidos. E se os outros crentes querem ser salvos, que tem que se batizar na igreja deles. Uns dizem que o batismo deles é que é o certo, qualquer outro batismo é errado e tem que se batizar com o batismo deles. E por aí vai. Esse sectarismo é terrível. E o apóstolo Paulo deixa claro, em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, que todos esses sectaristas não herdarão o reino dos céus. Mas eles são os melhores religiosos, os fariseus de hoje. Não herdarão o reino dos céus. Não serão salvos os sectaristas. Pois é, o Jonas era um judeu muito exclusivista, que foi pregar só porque ele passou na barriga do peixe lá, ele fez voto de que se Deus o salvasse, ele iria obedecer. Foi só por obediência, não foi por amor não, e nem acreditando que aquela gente seria salva. Mas acontece que foram, se arrependeram. Isso em Nínive foi lá por volta de 750 a.C. Mais tarde, a situação mudou. Os ninivitas, os assírios, se afastaram de Deus. No ano 612 a.C., Nínive foi destruída. Mas naquela ocasião, bem antes, o profeta Jonas foi a contragosto, porque Deus se revelou a ele, mas ele era rançoso, não queria, porque ele não amava os outros, ele não praticava o segundo mandamento, a importância, Levítico 19:18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar a todos, pelo menos Deus ama. É o versículo básico da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo todo de uma maneira tal que deu seu Filho. Deus ama todas as pessoas. Ele quer que nós amemos também. Deus é Deus não só dos crentes, Ele é soberano. Não tenha dúvida de que Deus está lá no meio muçulmano, ou hindu, ou no meio dos ateus, seja lá onde for, Deus está lá também. Lá também é um ambiente debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano e Ele ama a todos e providencia circunstâncias para que outros conheçam a Deus. No caso do Jonas, aqueles marinheiros e tripulantes e passageiros e todos os que estavam naquele navio temeram a Deus. Na cidade de Nínive se arrependeram e temeram a Deus. E você acha que Deus mudou? Deus não quer que todos venham a conhecê-lo, mas o nosso ranço religioso diz, não, nós é que somos certos, que temos a doutrina certa, os outros estão errados. Católico nenhum vai ser salvo, espírita então nem se fala, e muçulmano, aquilo é endemoniado, Deus é só nosso. Não tem esse pensamento. Deus ama a todos, em todo lugar, diz a Bíblia. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus é Deus de todos, Ele ama a todos e está providenciando no mundo inteiro circunstâncias para que pessoas de todos os lugares possam ter a sua experiência e se voltar para Deus. Na eternidade nós vamos ter surpresas maravilhosas, pessoas que você nunca imaginou que pudessem ser salvas estarão lá. E você, cuidado, que você possa estar lá também.